Vamos abrir a Bíblia ou então acessar o seu aplicativo no texto de Colossenses, capítulo 2, essa carta do apóstolo Paulo, e é o texto que nós vamos refletir agora, Colossenses 2, a partir do verso 6. Colossenses 2, a partir do 6. Se a projeção também puder apresentar o texto, parece que a versão que tem lá é a NVI, eu vou ler aqui no texto da NVI também, não sei que seja uma mais atualizada lá, não sei, acho que não, mas está isso, é NVI, mas você pode acompanhar na versão que tem ou ali então. Diz assim o texto: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que Deus nos abençoe. O verso 14, na antiga, não é, uma versão mais antiga um pouco, que é Almeida Revista Atualizada, o 14, pode permanecer com o 14, obrigado. Na ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Uma versão mais antiga, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha que coisa linda. Eu quero refletir com vocês sobre o seguinte: a dívida está paga. Amém? A dívida está paga. Vocês sabem que um problema que aflige o povo brasileiro, não só o brasileiro, outros povos também, é a questão da dívida, dever. E todo final de ano, ali aparecem pesquisas informando o percentual de gente que vai receber o 13º, ou aproveitar então a questão de maior produtividade, sobretudo no verão, final de ano, para pagar a dívida.
Então, é algo que aflige as pessoas. Há uma diferença entre dívida e na verdade, o que é compromisso. Por exemplo, quando você compra um apartamento, então você compra e você compra por muitos anos. Você tem uma dívida? Em certo sentido, sim, mas não, você tem um compromisso e você está pagando algo que vai reverter para você depois com grandes benefícios. Então, há essa diferença também. Aqui nós estamos diante de um texto que Paulo diz que tinha uma dívida contra nós. Não era um investimento, era uma dívida. A carta aos Colossenses, esta carta tão bela, é o maior tratado cristológico do Novo Testamento, segundo todos os que avaliam o texto bíblico. Alguns chegam a acreditar que Colossenses seja a epístola mais profunda que Paulo escreveu. Ele apresenta Cristo como suficiente, Cristo como superior, Cristo como aquele que é capaz de dar sentido a tudo e dar vida às pessoas. Havia, passeando naquela área, a ideia de que as pessoas podiam alcançar a sua vida plena através de outros recursos. Ainda hoje há gente que pensa assim. E Paulo vai dizer, mostrando para eles que não, que nem o conhecimento, nem as filosofias, nem qualquer outras questões envolvendo o conhecimento humano, nem o próprio esforço pessoal, nada disso seria capaz de dar ao homem uma plenitude de vida. Só Cristo era capaz de fazer isso. E as pessoas tentavam diminuir a pessoa de Cristo, como que fazendo de Jesus uma pessoa não poderosa, totalmente poderosa. E Paulo vai então mostrar que Cristo era o Deus eterno, o Deus bendito, poderoso. Ele era plenamente capaz, suficiente de dar às pessoas essa vida plena. A carta é um chamado para ter Jesus Cristo como centro exclusivo da fé e da vida cristã, rejeitando qualquer acréscimo que diminua sua glória e poder. Quando alguém de repente disser assim, olha, para você ir ao céu, para você alcançar uma vida plena com Deus, você tem que ter Jesus, mas você tem que fazer isso aqui também. Esquece isso. Volte aqui para Colossenses, ou então para vários textos da Bíblia, não é? E volte para lá, que você vai ver que a Bíblia está dizendo assim, Cristo é suficiente, Jesus é suficiente. Pastor, mas eu não preciso orar? Não. Que isso, que heresia? Não, você não ora para isso. Você ora para se relacionar com Jesus, para crescer com Ele, é diferente. Eu não preciso ler a Bíblia? Não. Estamos na campanha de leitura da Bíblia. Aliás, fiquei muito feliz, a Luísa coordena lá no grupo. Nós fizemos um lançamento virtual no dia 1º. Li os 3 primeiros capítulos com quem pôde estar presente naquela live. E eu vi que hoje entraram jovens. Siqueira, que lindo, né? Moisés está de férias aí, passeando aí também. Mas você e aí, a Alessandra, eu vi que tem 3 jovens que estão lá. Aliás, tem mais de 3, mas entraram hoje. Então, dizendo que vão ler a Bíblia toda em 2026, que lindo. Eu quero encorajar vocês todos a lerem 15 minutos por dia, 15 por dia, você vai ler tranquilamente. Mas ler a Bíblia, olha, você tem que ler a Bíblia, não. Você ler a Bíblia para aprender de Deus, para ouvir Deus falar com você, né? Ler que Deus, ser orientado. Mas eu preciso vir à escola bíblica dominical, também não. Você vem para crescer, você vem para comunhão. Cristo é suficiente, plenamente suficiente. Cristo é totalmente capaz de garantir vida plena a você. E é interessante que no texto que eu quero destacar, eu li todo o texto para que você tivesse uma noção do bloco. Na verdade, ele vai até o 19, nesse bloco aqui, mas eu queria dar essa ideia, e eu quero destacar sobretudo os versos 14, embora volte aos outros, mas eu quero destacar para você aqui algumas questões que Paulo está dizendo com clareza aqui. E a primeira delas é esta, reforçando o tema: a dívida foi totalmente paga por quem tinha condições de pagar.
Quem pagou? Cristo. Olha só, verso 13. Quando vocês estavam mortos. Gente, morto não faz nada. Morto não pode fazer nada. Então Paulo diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou vocês com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, verso 13, o 14, e cancelou a escrita de dívida. Ele cancelou aquela escrita de dívida. Ele não fez uma negociação, ele não fez uma redistribuição, ele não fez um acordo, não, ele foi lá e cancelou. Ele rasgou a cédula, ele anulou a cédula. A palavra grega exaleifen, traduzida por removeu, significa apagar, anular, queimar ou inutilizar uma acusação ou dívida escrita. A ideia é de apagar uma experiência na memória ou cancelar um voto, ou ainda para anular uma lei ou cancelar um débito. Deus anulou o documento de nossos pecados. Ele apagou o registro das nossas dívidas de forma tão completa como se elas jamais tivessem existido. Agora os versos 9 e 10, olha só. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Lembra que eu falei que espalhavam uma ideia de que Jesus é pequeno, é menor, ele não é totalmente Deus, ele não é Senhor, ele não é pleno. E aí Paulo vai dizer que não, Jesus é totalmente, ele tem toda a plenitude divina. Então quem pagou a dívida podia pagar. Um jovem se converteu, isso é um fato, no Rio de Janeiro, há mais ou menos uns 40 anos, talvez mais. Eu ouvi a história de um pastor muito honrado, esse pastor já faleceu, e um jovem se converteu, e ele começou a seguir a sua caminhada, mas ele devia ao tráfico, ele não tinha como pagar, ele não tinha como produzir, ele estava sendo pressionado. Os irmãos da igreja ficaram sabendo e viram que aquela situação era uma situação de alguém que se converteu mesmo, se entregou a Cristo. Os irmãos se reuniram e pagaram a dívida dele. Ele não tinha condições de pagar. Eu sei que aqui tem questões que a gente pode discutir amplamente em várias vertentes, eu sei disso. Mas quem está lá no olho do furacão é que vai saber. E quem milita nessa área aí sabe como é que é. Aquele pastor contou que os irmãos se reuniram e disseram, paga e siga Cristo. Aquele jovem seguiu a Jesus e abandonou tudo e foi um crente honrado ao Senhor Jesus. Ele não tinha condições de pagar, mas os irmãos vieram e pagaram. A dívida que estava contra nós não tínhamos condições de pagar, mas nenhum outro irmão podia pagar, ninguém podia pagar. Então, como ninguém podia pagar, Jesus veio pagar por nós. Ele tinha condições de pagar, e ele pagou, e ele riscou a cédula, ele abandonou, ele anulou aquilo, jogou aquilo fora, e ele deu a nós uma nova vida, uma nova existência. Segundo lugar, a dívida foi totalmente paga no dia da nossa conversão. No dia que a gente entregou a Cristo a nossa vida. É interessante, tem gente que às vezes pensa que está pagando a dívida ainda, que ainda tem que pagar, e fica na dúvida. Não, a dívida foi paga no dia que você entregou a Jesus sua vida. No dia que você disse, eu não sou capaz de resolver as minhas questões, eu não tenho segurança por mim mesmo, eu me rendo a Jesus, eu me entrego a Ele. Naquele dia, sua dívida foi toda anulada, toda anulada. Olha só o verso 12, o que diz, isso aconteceu
quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Mas não é batismo das águas, é na simbologia do batismo. E com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então a dívida foi paga naquele dia para você. Ela historicamente foi na cruz do Calvário mostrada ao mundo. Do ponto de vista da teologia, ela foi na eternidade. Paulo diz isso. Na eternidade. Foi lá na eternidade que Deus providenciou o pagamento dessa dívida. Historicamente, Cristo veio na cruz do Calvário e ali tornou pública essa manifestação. E você, no dia que você se entregou a Cristo, você experimentou a anulação dessa dívida. Percebe como é que é lindo isso? É um plano perfeito, é um plano lindo. Na eternidade, Deus planejou e Deus projetou a anulação dessa dívida. Cristo na cruz do Calvário tornou pública essa manifestação de Deus. E no dia que você se entregou a Cristo, você teve a confirmação para você. Ah, que coisa linda. Há um hino do cantor cristão que diz assim: ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação. A grande paz que eu encontrei perdura no meu coração. Coisa linda. Você lembra o dia que você entregou sua vida a Jesus? Você lembra o dia que você teve lá um compromisso com Ele? Às vezes a gente vai correndo no dia a dia para lá e para cá, acaba esquecendo disso, não é verdade? Mas olha, aquele dia foi aquele dia lindo e aquele dia especial. No dia que a gente se rendeu a Jesus. Eu não lembro do texto que o pastor pregou. Eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro daquele dia. Eu tinha 9 anos de idade. E naquele dia eu reconheci. Eu era criado num lar evangélico. Eu ia ao templo desde o ventre. Como diz um amigo meu, no ventre da minha mãe. Claro, não pode ser do pai, tem que ser da mãe. Eu ia desde o ventre. Mas naquele dia eu me lembro que eu fui pelo corredor, sei lá, meio um garoto. Eu não entendia muita coisa, até hoje eu não entendo muita coisa. Mas naquele dia, Jesus tornou para mim essa realidade. Naquele dia você experimentou a regeneração, você nasceu de novo, você foi justificado. Eu não sei qual que vem primeiro, então a regeneração, a justificação, eu não sei se uma vem primeiro que a outra, você vem juntos. Eu nunca encontrei ninguém que decidisse isso, mas como é que é ali? Mas você teve a justificação, a regeneração, aí você a partir dali começou a santificação. E a santificação você participa também, porque você vai lutando. Não é a sua luta que vence os problemas e vai vencer as demandas da vida espiritual, os pecados, não. É a obra de Cristo na sua vida, mas você participa. Então você é convidado a abandonar o pecado, você é convidado a não mentir, a não praticar o que é errado, você é convidado a seguir a Jesus com a inteireza de coração, você é convidado a amar o seu irmão, você é convidado a servir, você é impulsionado a fazer isso tudo, e você vai vencendo essas lutas, vai durar até o dia que você for para o céu, ou Jesus voltar para buscar você, e naquele dia é que vai parar esse processo. Aí vem a quarta etapa então, regeneração, justificação, santificação, e aí a glorificação. Mas a dívida foi paga lá naquele dia que você se rendeu a Cristo. Para você, a dívida foi paga naquele dia. Você ficou totalmente livre. E em terceiro lugar, ninguém mais pode cobrar esta dívida a você. Ninguém mais. Dizem que Martinho Lutero lutava muito com vários problemas mentais, assim, de ordem emocional, desde o momento em que ele se rendeu a Cristo e reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador, e tão somente pela fé, não é? E pela palavra de Deus, ele seria encaminhado e teria uma vida plena com Cristo, rendendo-se totalmente a Cristo, e ele passou a ter muitos problemas. Então diz que um dia ele estava sonhando, e sonhando, o diabo apareceu no sonho.
E o diabo trouxe uma lista de pecados para ele. E no sonho o diabo dizia para ele: olha, no dia tal e tal e tal, você pecou aqui, ó, esse pecado aqui. Olha, no dia tal você pecou esse pecado aqui. E foi fazendo aquela lista toda. E Martinho Lutero consentia o pecado que ele cometeu. Aí terminou assim, o diabo falou: mas não terminou, não, tem outra lista aqui. Pegou outra lista. E olha, no dia tal você fez esse pecado, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E Martinho Lutero ia também confirmando. E aquilo foi trazendo uma angústia para ele. E aí, não, mas tem outra lista aqui também. Pegou outra lista e falou: tem isso aqui. E foi. Até que ele chegou num estado assim de emocional, de tensão tão grande, que ele acordou. Mas quando ele acordou gritando: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Acordando, ele lembrou dessa promessa de Deus. Nem o diabo pode cobrar essa dívida a você. Olha, o texto diz assim, olha, Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Para alguém cobrar essa dívida, precisava ir à cruz e retirá-la de lá. Mas ela não está mais lá, porque saiu com aquele que tinha poder para quitar a dívida, uma espécie de credor. E esse era Jesus. Ele levou para o céu, está escondida no lugar que só o Eterno pode ver. É uma figura, é uma imaginação. Ninguém pode apresentar essa dívida, porque Jesus eliminou essa dívida. E Deus decidiu fazer com ela algo extraordinário. O profeta, por exemplo, Miqueias, relatou isso. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus 8:12. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10:17. Ninguém pode cobrar essa dívida. Se alguém, ou se alguma provocação na sua mente sugerir uma cobrança de alguma dívida espiritual, e você já entregou sua vida a Jesus, você pode reivindicar, pode se lembrar dessa promessa e dizer: Jesus pagou a minha dívida. Eu não tenho dívida mais. Ele pagou para mim. Ele anulou, ele rasgou essa cédula. Me apresente a cédula. E ninguém vai poder apresentar. Ninguém, porque ela está totalmente paga. Diz que tinha uma mulher muito cristã, muito fervorosa, e ela dizia para as pessoas que ela conversava com Deus em oração. E ela conversava e dialogava com Deus. E um crente meio presepeiro quis zombar da fervorosa cristã e propôs que ela conversasse com Deus, então, e descobrisse o que ele tinha pecado de grave há mais de 10 anos. Ninguém sabia. Deu-lhe um prazo de 1 semana. Na semana seguinte, eles se encontraram na igreja. E aí o irmão logo chegou para a mulher e a provocou se Deus tinha falado com ela, já que ela conversava com Deus, e se Deus tinha falado para ela o pecado grave que ele tinha cometido há mais de 10 anos. E ela respondeu: sim, conversei com ele e ele me falou. Aí ele ficou apavorado. Aí ele ficou com medo. Tremeu na base. E ele disse: o que ele disse para você? O que ele disse para a irmã? Quis saber a resposta. A mulher disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43:25. A resposta daquela irmã sábia era essa.
Deus dizendo: não me lembro mais dos seus pecados. É isso que Deus faz com você. Quem lembra de pecado é o diabo. E quando nós assumimos essa atitude, nós estamos sendo parceiros dele. Porque Deus cancela totalmente a dívida. Ninguém pode cobrar mais. Será que há alguma dívida que aflige você? Aflige o meu coração? Alguma coisa que traz para a gente dor, traz para a gente sofrimento, traz para a gente angústia? Algo que tira a nossa paz? Que pecado o diabo quer lembrar você, quer me lembrar para tirar a nossa paz? Vamos dizer para ele, pela fé, com base na palavra de Deus: você não pode mais cobrar essa dívida, Jesus pagou por mim. Eu quero concluir, o plano de Deus é completo e bem organizado. Quando o diabo nos acusa diante de Deus, nós temos um advogado lá, diz a Bíblia. Jesus é o nosso advogado, junto do Pai. Está em 1 João, Jesus é o advogado. Quando o diabo nos acusa, ou acusa Deus diante de nós, dizendo que Deus nos abandonou, nós temos um conselheiro, o Espírito Santo, que vai lembrar a nós que Deus está cuidando de nós, e que Ele nos perdoou, que Ele nos redimiu, que Ele fez a obra completa. Segundo, nós podemos descansar em Deus, nada nos separa do amor dEle, nenhum pecado nosso é capaz de nos separar do amor de Deus, nenhum pecado. Terceiro, devemos viver sempre em gratidão a Deus pela obra que Ele fez em Cristo. Você não faz ou não deve fazer algo por obrigação. Você deve fazer por gratidão. Se for por obrigação, por pressão, em algum tempo isso não vai ter efeito mais. Mas é por gratidão, porque você teve a dívida perdoada. Eu tive a dívida perdoada. Então, em gratidão a esse Deus eterno, eu vou servir, eu vou amar, eu vou ajudar, eu vou vencer, eu vou tropeçar, mas Ele vai me levantar, e eu vou prosseguir, e Deus vai me conduzir até a glória eterna com Ele. É essa obra que Jesus fez. Saia daqui com alegria no coração. Amanhã, provavelmente, você terá demandas no trabalho, em casa, lutas. Elas vão continuar. Mas sabe de uma coisa, a luta maior, Jesus venceu por você e venceu por mim. Curve sua cabeça, fale com o Senhor e diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me abençoou de tal maneira. O Senhor me ajudou, o Senhor me perdoou, o Senhor limpou a minha vida, o Senhor cancelou a dívida que existia contra mim. E eu posso te exaltar, eu posso te adorar, e eu posso viver em plenitude de vida, com a graça que o Senhor tem para mim. Celebre isso nessa noite. Nós vamos aqui também celebrar o que Jesus fez por nós. É isso que Ele fez por você, é isso que Ele fez por mim. A gente que até hoje às vezes fica naquela dúvida: eu posso participar da ceia? E eu posso participar da ceia? E por que não pode? Se Jesus é o seu Senhor, se Jesus é o seu Salvador. Ah, não, é porque eu fiz isso, eu estou em falta nisso. A dívida foi paga. Ela está paga. Confie em Jesus e continue servindo. Se o momento traz alguma reflexão em que você pode melhorar, em que nós podemos melhorar, é isso que nós vamos entregar para Jesus hoje. E nós vamos lembrar: obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou e me redimiu.